Olá pessoal, tudo bem? Por aqui tudo tranquilo. Já estamos na fase do Natal e do Réveillon, época em que se fortalecem os planos para 2026, para o ano seguinte, e especialmente aqueles que as pessoas têm consigo a uma longa data, que é da aquisição da casa própria. E como que normalmente isso acontece? As pessoas reúnem uma boa quantia para dar de entrada, procuram um imóvel de seu interesse e dentro do preço estimado e logo em seguida uma instituição financeira para fazer o financiamento deste contrato, né? E vem aí o grande problema. Será que as imobiliárias que oferecem esses imóveis à venda e os bancos que adquirem estes imóveis em nome próprio, mas financiado a terceiro, fazem a efetiva análise da documentação e dos riscos deste imóvel contra penhoras, contra leilões? Pois é, você que tem a impressão de que fazem, não, você está incorrendo num sério e grave equívoco, porque eles não fazem. A imobiliária quer vender e o banco também quer vender a altos juros. Sabemos que um contrato de longa duração implica na inclusão de muitos encargos financeiros que fazem às vezes um imóvel custar o valor de 2 ou até 3. E aí vem a questão: o banco que está adquirindo o imóvel, que tem um corpo jurídico, um departamento jurídico imobiliário para análise desta documentação do imóvel e das pessoas que estão contratando, fazem a análise exaustiva destes riscos? Não fazem. E aqui eu gostaria de compartilhar um caso gravíssimo que estamos cuidando aqui no escritório. Uma cliente nos procurou dizendo que adquiriu uma casa na praia, né? Isso foi em meados de, acho que 2017, por aí, tá? E foi lá, encontrou o imóvel muito bacana, né? Tinha o dinheiro para dar de entrada, apresentou toda a documentação ao banco, né? Daquele imóvel posto à venda para a imobiliária. O banco, uma grande instituição financeira, fez a análise, não havia nenhuma penhora, nenhuma anotação na matrícula e celebrou o contrato com todos, com o vendedor, com a minha cliente, né? E o banco, para aquele financiamento imobiliário. Ocorre que passaram-se alguns anos, depois que ela já havia se metido na posse, fruído de muitos verões naquele imóvel, registrados lidos momentos em família, feito grandes reformas, colocado piscina, aí acabou sendo surpreendida por uma intimação judicial que lhe informava que aquele imóvel estava sendo penhorado por ordem de um juiz da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, por conta de uma dívida que não era dela. E ela, surpresa com isso, procurou se defender desses direitos, informando que quando adquiriu o bem não havia nenhum tipo de mácula aparente no negócio jurídico e, portanto, o bem não poderia responder pela dívida que não era sua e, infelizmente, não foi essa a decisão nem do juiz do trabalho, nem do Tribunal Regional do Trabalho e nem do Tribunal Superior do Trabalho que levaram o seu bem a leilão. E ela perdeu o imóvel e acabou ficando com a dívida, toda a dívida do financiamento, para sempre. Sem mais o que fazer, acabou procurando o nosso escritório para tomar as medidas judiciais cabíveis, pois estava pagando o financiamento com débito em conta e tinha perdido o bem por uma dívida que não era sua. Então nós promovemos uma ação de resolução de contrato contra o banco e o vendedor, né, que haviam vendido um bem viciado, um bem envenenado, bichado para elas, por conta de uma dívida que inclusive não era do vendedor direto que vendeu para ela, era de um vendedor, de um proprietário muito antecessor, que era empresário trabalhista, não pagou as dívidas que possuía na empresa. O juiz do trabalho desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e foi para cima dos bens particulares daquele antigo proprietário que havia vendido esse imóvel
no curso do processo de execução trabalhista, fraudando os credores trabalhistas, os trabalhadores, e o juiz do trabalho entendeu assim como o Tribunal Regional, a SEX, a Seção Especializada de Execução do nosso TRT4 e também do TST, e ela acabou perdendo bem, por conta de uma disposição interna, que é a orientação jurisprudencial número 66, que presume a má-fé de quem vende o imóvel no curso do processo de execução, em detrimento desta nova adquirente que alegou, com base em outra súmula, que é a 375 do STJ, que não poderia responder por ela, não poderia responder pela dívida, o bem, nem ela, mas o tribunal acabou afastando estas disposições que ela havia invocado e ela acabou ficando com a dívida para sempre. Então aí vem a pergunta: será que os bancos protegem, fazem essa análise eficaz? Será que as imobiliárias que estão vendendo esses imóveis, colocando à venda, e aparentemente na matrícula está tudo certinho, não há penhora alguma, será que o bem realmente não vai ser objeto de nenhuma penhora, e você que juntou todas as suas economias para dar de entrada e pagar durante longos anos, não vai perder este imóvel? Você está seguro disso? Pois é por isso que se contrata um advogado para uma análise especializada de um negócio jurídico imobiliário. E não confia-se cegamente num banco nem numa imobiliária, né? Pois ambos querem vender o imóvel. O banco impõe taxas altíssimas, acaba pagando 1, 2, 3 imóveis, às vezes. E a imobiliária, muitas vezes, só pensa em sua comissão. Raríssimas as imobiliárias que têm essa cautela, né? Que têm esse cuidado de também não envolver o seu nome nesse tipo de negociação, né? Que, infelizmente, por serem também leigos, ou por não disporem de um departamento jurídico consistente, né, experiente, acabam celebrando contratos, né, não digo iludindo pessoas, mas infelizmente causando uma tragédia na vida das pessoas, né, que talvez nunca mais conseguirão comprar uma casa própria. Então ajuizamos uma ação de resolução de contrato contra o banco e o vendedor direto, alegando os riscos da evicção, né, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, da boa-fé, da transparência, né, toda a principiologia que envolve a jurisprudência em casos análogos, pois o consumidor é leigo, requerendo também a devolução de todas as parcelas e uma indenização por dano moral ao final. Então vejam a importância da contratação de um advogado e de pagar os honorários do advogado para evitar um prejuízo monstruoso e inimaginável, né? Então, vale a pena o investimento de contratar um advogado antes de celebrar um negócio jurídico de longa duração, né? Vale a pena investir nos honorários que você contrata um advogado para lhe garantir o seu sonho, o seu patrimônio? Esta é a questão. Antes de fazer um contrato, separe, organize os custos, separe um valor para contratar um advogado que possa fazer essa análise, né? E ainda, nesse caso, tem outra peculiaridade. Essa minha cliente foi vítima de uma quadrilha logo após a arrematação e a perda desse bem, que se passava pelo arrematante, pela pessoa que tinha adquirido no leilão, dizendo que abriria mão do imóvel se ela lhe pagasse uma quantia de dinheiro e desse mais um veículo, que assim eles fazeriam um negócio, entregariam o imóvel para ela por um valor muito atrativo, e elas colocaram na ponta do lápis, e óbvio que seria muito mais interessante que adquirir outro. Mas eu já estava na causa, já estava tratando dessa ação contra essa instituição financeira, e ainda consegui protegê-las deste novo golpe aplicado por uma quadrilha que se passava pelo arrematante, que não tinha nem ideia que também seu nome estava sendo envolvido nisso. Tive que fazer contato com ele para tirar limpo essa história, tive que levar esta quadrilha numa conversa, né, para que pudesse pegar as suas falhas. Inclusive descobrir que tinham mais de 15 processos de estelionato em curso na Justiça Estadual. Então vejam a importância de contratar um advogado antes de celebrar o contrato, tá certo? Que espero ter contribuído a todos que têm o interesse de adquirir a casa própria, e se aqueles que já adquiriram tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo, estarei à disposição. Um forte abraço.
Feliz Natal e um ótimo 2026.